Desta vez, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Prova de Arrependimento. O dia da expiação é para perdoar os pecadores que pecaram no céu e estão destinados à morte. Através do dia da expiação, todos podem receber a graça de Deus, o perdão de todos os seus pecados, passados e iniquidades. Deus disse que nos concede o perdão dos pecados porque verdadeiramente nos arrependemos. Então, qual é a prova do nosso arrependimento? No Evangelho de Mateus, capítulo 7, muitas pessoas que clamam crer em Deus vão diante do trono de Deus no dia do último julgamento, o chamando Senhor, Senhor. Eles dirão a Jesus: nós profetizamos em seu nome, e em seu nome expelimos demônios e fizemos muitos milagres. Jesus distinguiu se eles eram os verdadeiros crentes ou não, com base em um determinado padrão. Jesus disse: aqueles que acreditam em Deus guardam os mandamentos e as leis de Deus. Mas todos vocês seguiram a iniquidade. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Dessa maneira, Deus distinguiu os crentes dos incrédulos. Então, o que pode provar se nos arrependemos ou não? Isso é um assunto importante para nós. Em resumo, a prova do arrependimento é a pregação. Quando Jesus veio para a Terra há 2000 anos, o que ele disse? Se vocês realmente se arrependeram, façam o quê? Preguem o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Pregar o Evangelho é o processo de guiar almas para o arrependimento. Não é fácil guiar uma pessoa ao arrependimento. Algumas pessoas parecem ouvir a verdade, mas acabam se interessando mais sobre o mundo do que nas palavras de Deus. Ou, alguns consideram o reino dos céus como um mundo que não existe. Pregar o Evangelho nunca é uma obra fácil. O apóstolo Paulo comparou a pregação com ter filhos, para explicar como é difícil. Mas, ao pregar, podemos receber uma prova viva de que nos arrependemos ou não. Deus nos pediu para pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Não porque Ele não tenha a habilidade, mas porque podemos verdadeiramente nos arrepender enquanto pregamos. Deus disse: pregue a verdade com diligência. Precisamos entender que nestas palavras estão a vontade de Deus, que quer ver o nosso verdadeiro arrependimento. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Somente aqueles que se arrependeram podem entrar no reino dos céus. Há alguém que possa entrar no céu sem se arrepender? É por isso que Jesus nos pediu para nos arrependermos enquanto o céu se aproxima. Nós devemos nos arrepender. O que é arrependimento? É confessar os nossos pecados e sentir muito pelos erros que cometemos no céu e na terra, consciente e inconscientemente. Quaisquer que sejam os nossos pecados, somente quando nos arrependemos completamente, a porta do céu eterno se abrirá para nós. É por isso que Jesus ensinou que o arrependimento é mais necessário quando o céu está próximo. Então, como nos arrependemos? Se apenas dissermos, sinto muito, foi minha culpa, por favor me perdoe, o que isso fará? Meramente se arrepender com os lábios não é o bastante. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7,
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Se alguém chamar Jesus de Senhor, Senhor, isso fará dele um crente? Não. Jesus disse claramente que somente aquele que faz a vontade de Deus pode entrar no céu. A fé é invisível, mas os mandamentos de Deus são dados a nós para fazer a fé visível. A mesma coisa vale para o arrependimento. Quem pode fazer o arrependimento ser completo? Qual é a prova do seu arrependimento? A prova do arrependimento aos olhos de Deus é se ele prega o Evangelho ou não. Deus está analisando o nosso arrependimento através da nossa pregação. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 47. Se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Como foi dito, será pregado a todas as nações. Isso deve ser pregado a todas as nações. O que significa que o arrependimento será pregado? Através da pregação, nós podemos fazer as pessoas entenderem que estavam no céu, mas que foram expulsas para a terra por causa dos seus pecados. Sem pregar, podemos ensinar a eles sobre suas vidas passadas e a próxima vida? Sem pregar, nunca poderemos os fazer conhecer isso. Por isso, o que Jesus fez na terra, desde manhã cedo, depois da oração da manhã, ele foi para as cidades para pregar sobre o reino de Deus e instigar arrependimento. Aquele que verdadeiramente se arrependeu não está satisfeito apenas com a sua salvação. Ele encoraja outros para que se arrependam. Em outras palavras, ele prega o arrependimento. Para nós pregarmos fielmente, devemos deixar o nosso antigo eu e colocar o novo eu. Vejamos a epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Arrependimento é o processo de deixar o velho homem e nos revestir do novo homem. Deus fez a pregação ser o processo de deixar o velho homem e nos revestir do novo homem. Enquanto pregamos, nos encontramos com todo o tipo de pessoas. Pessoas teimosas, as que são gentis, as que ouvem e as que não. Enquanto isso, nossa personalidade dura se suaviza. Vendo essas pessoas, chegamos a ver o quanto devemos ter sido teimosos no céu. Pessoas teimosas se recusam a ouvir a verdade. Elas rejeitam a verdade com coisas falsas e sem sentido. É muito deplorável. O apóstolo Paulo disse que pregar é como dar à luz. Não é algo que todos estão dispostos a fazer. É um trabalho difícil e desafiador. Por isso, somente quem consegue pregar? Somente aqueles que se arrependeram. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, está descrito que aqueles que se arrependeram são aqueles que foram aprovados por Deus. Para ser aprovado por Deus, devemos deixar os nossos erros, o velho homem, e nascer outra vez como um novo homem. Então, o nosso arrependimento poderá estar completo. A prova viva de que nosso arrependimento se completou é que nós pregamos. Vamos confirmar isso na primeira epístola aos
Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Aqueles que foram aprovados por Deus, eles se arrependeram ou não? Aqueles que se arrependeram são aprovados por Deus. E somente aqueles que são aprovados por Deus, o que são confiados a eles? Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Pessoal, numerosas pessoas clamam crer em Deus. Eles dizem que creem e que se arrependeram. Fé e arrependimento. Essas duas coisas são invisíveis. Contudo, Deus fez a fé e o arrependimento se tornarem visíveis através da pregação. Aqueles que não pregam não podem ser considerados como aqueles que se arrependeram completamente. Quando alguém se arrependeu sinceramente, ele irá também encorajar seus vizinhos, conhecidos e amigos para se arrepender, dizendo: você não deveria viver dessa maneira, nós somos pecadores do céu. Nós fomos expulsos para a terra por causa dos nossos pecados. Não devemos voltar para o céu, nos arrependendo de nossos pecados? Essa pessoa pode ser considerada como a pessoa que realmente se arrependeu. Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 24, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Portanto, devemos pregar o arrependimento. Deus preparou várias maneiras para nos arrependermos, como guardar os mandamentos de Deus e pregar. Deus nos ajuda a ser refinados e corrigidos de nossas transgressões, para que possamos ter uma fé madura. A pregação é dada como uma maneira para nós deixarmos o antigo eu e colocar o novo eu. Quando se trata de pregar, muitos pensam nisso como carregar bolsas e ensinar a Bíblia para as pessoas. Pregar é a prova viva e o certificado de arrependimento. Não foi claramente mencionado na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, que ninguém, além daqueles que são aprovados por Deus, podem pregar o Evangelho? É por isso que Jesus pediu para aqueles que se arrependeram completamente para pregar. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quem precisa do batismo? É a cerimônia para os pecadores que se arrependeram. O que significa batizando-os? Significa guiando-os para o arrependimento. As pessoas podem ser batizadas quando se arrependem. Então, o que elas devem fazer depois de serem batizadas? Se realmente se arrependeram, elas irão pregar o arrependimento a outros, em vez de guardar apenas para elas. Esse é o verdadeiro arrependimento na perspectiva de Deus. Tais pessoas são as que são aprovadas por Deus, certo? No Evangelho de Lucas, capítulo 15, vamos ver o que acontece
quando nós realmente nos arrependemos. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Para corrigir as ideias erradas daqueles que o difamavam, Jesus ensinou sobre arrependimento. Vamos para o versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Jesus os ensinou a parábola do filho pródigo. O filho mais jovem disse ao seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele o recebeu adiantado. Ele foi para um país distante e desperdiçou sua riqueza com uma vida desregrada. Em um instante, ele perdeu toda a sua riqueza. Logo em seguida, houve uma severa fome em todo o país e ele mal conseguia viver. Ele conseguiu um trabalho para alimentar porcos, mas ele estava em uma situação tão ruim que não podia encher seu estômago, mesmo com as alfarrobas para os porcos. Ele pensou seriamente: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E aqui eu não posso nem mesmo comer o que os porcos comem. Estou morrendo de fome. Eu não devo ficar aqui, mas voltar para o meu pai. Como ele estava envergonhado e sentido para voltar como um filho, ele decidiu pedir ao seu pai: trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, ele foi para o seu lar. Aqui, Jesus nos fez saber o que é arrependimento. No momento em que ele decidiu voltar para o seu pai, a Bíblia diz: caindo em si. Como ele estava vivendo antes de cair em si, ele estava são quando deixou seu pai, foi para um país distante e gastou sua riqueza enquanto vivia uma vida desregrada? Não. A Bíblia claramente explica isso. Ele estava fora de si. Quando ele caiu em si, qual ação ele tomou? Ele pensou em seu pai e em seu lar. Eu irei voltar. Não posso mais ficar aqui. Antes, ele estava vivendo fora de si. Hoje, muitas pessoas estão vivendo na Terra fora de si. Elas estão vivendo sendo possuídas por algo. Quando reunimos nossos sentidos, quando chegamos ao bom senso, lembramos de que fomos lançados para a Terra por cometer pecados contra Deus no reino dos céus. Contudo, Deus abriu o caminho da glória e redimiu a nós, graves pecadores, pela sua graça sem limites. Por isso, pensamos: de agora em diante, o objetivo da minha vida será apenas para me esforçar a fim de andar no caminho para o céu.
O que faz as pessoas que estão vivendo fora de si voltar ao seu bom senso? A pregação. A prova viva de arrependimento é a pregação. Pessoal, vocês podem dizer aos seus vizinhos, isso é a palavra de Deus no livro do Gênesis e no livro do Apocalipse, mas isso não é tudo sobre pregação. Na verdade, Deus sozinho pode guiar todos eles facilmente. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas vivas na terra e todo o universo. Deus deu a vida a 7 bilhões de pessoas. Então, será que Deus é incapaz de pregar em um instante? Hoje em dia, quando um presidente expressa sua opinião em seu Facebook, sua mensagem é entregue para milhões de seus seguidores em 1 segundo. Hoje, tais sistemas são capazes de entregar uma mensagem aos 7,6 bilhões de pessoas em um dia. Agora estamos usando essas coisas em nossas vidas como conveniências modernas. Se Deus está disposto, Ele pode cumprir facilmente em um dia. Mas a quem Deus confiou essa obra? Deus confiou essa obra a nós, que ainda somos falhos em falar e encontrar os versículos da Bíblia. Para quê? Para nosso arrependimento. Ao guiar nossos vizinhos ao arrependimento, dizemos, vamos nos arrepender e obter a salvação. Não devemos ir juntos para o céu? No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17, diz, caindo em si, ele finalmente voltou ao seu bom senso. Antes, ele estava fora de si. Por isso, o que ele pediu ao seu pai? Dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele se atreveu a fazer uma ação tão vergonhosa que não deveria ter sido feita. Mas seu pai o deu sem dizer nada. Ele usou seus bens para algo benéfico e bom? De jeito nenhum. Ele usou para viver de forma desregrada. Depois de tudo, ele conseguiu um trabalho de alimentar porcos. Ele até mesmo tentou encher seu estômago com as alfarrobas dos porcos. Mas ele não conseguiu. Ele foi colocado em tal situação lamentável. Somente então, o que aconteceu? Ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele pensou, minha vida presente não está certa, eu devo voltar. Mas eu me sinto muito culpado em voltar, como filho. Direi ao meu pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. Jesus explicou como o filho pródigo voltou para o seu pai através dessa parábola. Antes, o filho estava fora de si. Mas quando ele caiu em si, ele pôde ter a mentalidade certa. Este ponto de virada é chamado de arrependimento. As palavras caindo em si significa que ele começou a pensar em Deus. Ele começou a pensar em Deus e decidiu voltar para o lar de Deus. O objetivo de sua vida mudou. Seu antigo objetivo era aproveitar sua riqueza e vida desregrada. Mas isso mudou para buscar a Deus. Quando ele voltou, como Deus o recebeu? Vejamos o versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno
de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava, o quê? Estava morto e reviveu. Antes, ele estava morto. Ele pensou: vou fazer muito dinheiro e gastar em uma vida desregrada. Vou mergulhar em prazer e conforto. Esse era seu objetivo de vida antes. Depois disso, ele buscou seu pai e pensou em seu lar e firmou um objetivo: eu vou voltar. Vendo o que o seu pai disse, meu filho estava morto e reviveu. Pessoal, isso é arrependimento. É o momento quando nós voltamos para nosso Deus. Ele não tinha outros pensamentos em si, exceto Deus, lar e o reino dos céus. Quando ele retornou, lhe foi dito: meu filho estava morto e reviveu. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Hoje, como nós encontramos o perdido e revivemos as almas mortas, é através da pregação, certo? É por isso que Deus nos deu a oportunidade de pregar. Pregar é arrependimento. Pregar não é simplesmente pregar, mas é se arrepender. Qual é a prova viva de arrependimento? Através do que podemos mostrar nosso verdadeiro arrependimento diante de Deus? Deus diz: pregue este evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Se você compreender completamente o arrependimento, faça isso. Estudantes devem pregar na escola, militares em suas bases, trabalhadores em seu trabalho e donas de casa para seus vizinhos e a todos. Durante nossa vida, não há muitas almas perdidas ao nosso redor? Não há muitas pessoas almejando viver como o filho pródigo? Devemos dizer a elas sobre o céu. As pessoas se tornam incertas sobre seus futuros conforme os anos passam. E eles passam dos 20 para os 30 anos, dos 30 para os 40, dos 40 para os 50, dos 50 para os 60, dos 60 para os 70 e dos 70 para os 80 anos. Eles apenas têm um futuro escuro. Eles pensam: somente a morte está esperando por mim. Quão miserável é estar sem esperança? Contudo, em nós, embora passamos dos 60 anos e chegamos a 70, 80 e 90 anos, dizendo: uau, o reino dos céus está realmente perto. Estamos animados, certo? Logo, veremos o Pai. Vamos encontrar Pedro quando formos para o céu. Ver Elias e o rei Davi. Que grande bênção e esperança Deus dará a nós. O fim da vida das pessoas neste mundo e a nossa vida são totalmente diferentes. É por isso que Deus disse: já que o reino dos céus está perto, viva uma vida de verdadeiro arrependimento. Entre nossos vizinhos, há muitos que ainda não chegaram ao caminho de salvação, que ainda não sabem sobre Deus e o céu. Devemos dizer a eles que tenham esperança para o futuro. Espero que digamos a eles que a vida na terra não é tudo, mas que existe uma vida no céu, para que possamos ser alegres e felizes nessa esperança. Nunca devemos perder essa oportunidade preciosa. Vamos nos arrepender e ir para Deus. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos:
Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, qual é a prova de arrependimento? o fruto de acordo com o arrependimento? Jesus e muitos antepassados da fé estão repetidamente dizendo que a pregação é o caminho. O que o apóstolo Paulo fez assim que se arrependeu? Ele foi até os judeus, a quem ele costumava ser, e disse: Jesus é Deus que veio a esta terra. Ele é o Cristo. Pregar foi a primeira coisa que ele fez. O que Jesus fez assim que ele foi batizado? Dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele não saiu para pregar? Vamos ter em mente, mais uma vez, que a prova viva de arrependimento é pregar nestes últimos dias. porque Deus colocou a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos nesta ordem. É para a pessoa que se arrependeu mostrar a prova de seu arrependimento. Por isso, não há os 7 dias de pregação da festa dos tabernáculos. Espero que essa possa ser a oportunidade para entregarmos essa boa notícia para muitas almas, incluindo nossos vizinhos e amigos, dizendo: vamos nos arrepender e ir para o céu juntos. É a única oportunidade de provar nosso verdadeiro arrependimento a Deus. Espero que as próximas festas sejam um tempo precioso para receber abundantemente o Espírito Santo de Deus e dar graças a Deus. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.